Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Anitta! O que, Thiago? A Claro é a melhor operadora móvel do Brasil, Anitta! E você sabe quem é o garoto propaganda da Claro? Já te contaram? Ah, é? A Claro é líder em satisfação no Prezão, topo do ranking. E de topo eu entendo. É, e lembrar que tudo começou com uma rede novinha. E por falar em rede nova, tem sempre gente nova chegando na Claro. Quer ver só? Tô invadindo e já cheguei na velocidade do primeiro 5G do Brasil, que agora eu sou time Claro. Bem-vindo à melhor operadora móvel do Brasil. Bem-vindo a Claro! Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar é comprar bem. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou a jornalista Renata Appel e está no ar o programa Consumidor RS, Informação, Educação, Comunicação e Direitos do Consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Este é o plano. Estamos sintonizados no canal BA 20 e 520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26 526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal BA na internet. Nosso abraço a todos os que nos prestigiam
com a sua audiência. Veja no programa de hoje. Diretor do Procon de Porto Alegre, Alexandre Appel, tem recebido consultas de consumidores que, nessa retomada da economia pós-pandemia, estão propensos a trocar o automóvel movido a combustível por um movido a energia elétrica. Isso seria indicado? Quais os riscos? Na sede do Sincodiv RS Fenabrave, na capital, Appel se reuniu e discutiu o assunto com um especialista em veículos automotores, o engenheiro Mário Guglielmi. O Consumidor RS está começando. O Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Vamos assistir agora à primeira parte da reunião entre o diretor do Procon de Porto Alegre, Alexandre Appel, com o engenheiro Mário Guglielmi, na sede do Sincodiv RS, Fenabrave. Estamos na sede do Sincodiv RS, Sindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos, Sincodiv RS Fenabrave, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. A pedido do presidente do Sincodiv RS Fenabrave, Paulo Hipólito Siqueira, nós vamos conversar com o engenheiro Mário Guglielmi, que é um especialista em generalidades. Não vou dizer em automóveis. Em automóveis, em veículos. É um especialista, é um estudioso dessa área. Nós temos recebido consultas, engenheiro Mário. Nós somos seguidos por milhares de pessoas no portal do Consumidor RS, agora como diretor do Procon Porto Alegre. Não param de surgir consultas. A mais recente foi um cidadão que me disse assim: eu estou há 3 anos sem trocar de carro. 2 anos de pandemia, e agora as coisas estão voltando, estou pensando em trocar de carro. E eu te pergunto, troco por um carro normal, a combustível, gasolina, enfim, esses flex, ou troco por um carro elétrico? A tendência não é agora carro elétrico? E eu fiquei impressionado, engenheiro Mário, com essa reportagem dia 20 de julho, no portal UOL, porque as vendas de carros elétricos continuarão avançando no Brasil. O presidente da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, explica os principais motivos, né? Cada vez mais pessoas irão aderir à mobilidade elétrica com suas vantagens, não apenas em termos ambientais, mas também operacionais. E a quantidade de veículos emplacados no primeiro semestre de 2022 já é 19% a mais do que 2021. Engenheiro Mário, a tendência agora é carro elétrico. O que você responderia para esse cidadão que nos perguntou se troca por um carro a gasolina, a combustível normal ou elétrico? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, ou bom dia, eu não sei a hora que estiver assistindo. Essa é uma pergunta muito interessante e sem dúvida nenhuma, é inegável, né, que o veículo elétrico está avançando de forma relativamente rápida nos mercados globais por uma série de razões, mas a principal razão do veículo elétrico estar se destacando tanto, eu confesso que eu ainda não descobri por quê. Tem alguns indicativos, mas a principal razão eu ainda não sei. Até porque a gente tem que ter em mente que o veículo elétrico tem enormes pontos que o tornam próximo da inviabilidade numa situação normal. Vamos tentar avaliar um pouco. Primeiro, um dos grandes motes da comercialização de veículo elétrico... antes de qualquer coisa, né? O veículo elétrico não é novidade. Ele precede ao veículo de combustão interna. Como assim?
Já existiram carros elétricos antes de existirem carros com motor de combustão interna, porque não existiam motores de combustão interna. Onde isso, engenheiro Mário? No mundo inteiro. No mundo inteiro? A proporção de carros elétricos lá no início, há 150 anos atrás, era infinitamente maior do que a proporção de carros a combustão interna, porque os motores de combustão interna não tinham chegado no ponto adequado de desenvolvimento. Claro. E eles têm uma história de 150 anos de desenvolvimento. O motor elétrico é extremamente eficiente, ele é muito mais eficiente do que um motor a combustão interna ou externa, no caso das locomotivas a vapor de antigamente. O que significa dizer isso? Que o motor elétrico tem a capacidade de transformar aquela energia que a gente entrega para ele de maneira mais efetiva em trabalho, que é o que a gente quer. Claro. Tu coloca energia no equipamento e tira dele trabalho. No caso de um carro, tu coloca combustível ou eletricidade e tira deslocamento. Tá? E a capacidade que o motor elétrico tem de transformar essa energia em trabalho é muito maior, quase 3 vezes maior do que do motor de combustão interna. Ponto para o motor elétrico. Ele tem muito menos peças móveis do que o motor, praticamente só tem uma peça móvel, do que o motor a combustão interna. Ponto para o motor elétrico. Ele é, em geral, para a mesma potência e desempenho, menor e mais leve do que um motor equivalente de combustão interna. Ponto para o motor elétrico. Só que tem um detalhe. Essa eletricidade tem que vir de algum lugar. Sim. E este é um dos pontos complexos da implementação do veículo elétrico de maneira mais difundida. É o abastecimento? O abastecimento e o armazenamento, as famosas baterias. O armazenamento. O motor a combustão interna armazena a sua energia dentro de um tanque na forma líquida. Certo. E ali tem num espaço relativamente pequeno, tem uma quantidade imensa de energia disponível. Eu encho um tanque de 50 litros e ando 700, 800 quilômetros na estrada. Isso. Ocupando um peso de 30, 40 quilos. Um carro elétrico, o peso das baterias chega a ser quase a metade do peso do veículo inteiro. E com um detalhe... São muito pesadas as baterias? São pesadas, porque a capacidade de armazenamento de energia que ela tem é muito menor que a capacidade de armazenamento de energia que um hidrocarboneto, seja ele etanol, seja gasolina, seja diesel, seja querosene, tem. Então eu tenho que carregar um peso enorme e com um detalhe. Se eu estou usando um combustível líquido, enquanto eu estou me movimentando, esse peso vai diminuindo, porque o combustível vai sendo consumido. Claro. A bateria tem sempre o mesmo peso, independente de ela estar completamente carregada ou não. Então eu vou carregar aquele peso todo, independente da quantidade de energia que está guardada lá dentro. Isso é um problema sério. O outro problema é o tempo de recarga. Existem estações que começam a se difundir pelo mundo, vamos falar em termos globais, claro. De recarga rápida. O que significa recarga rápida? Que num tempo relativamente curto, de 30 minutos, que seria 10 vezes maior do que o tempo de uma recarga de um tanque de combustível, mas essa é a recarga rápida disponível. A recarga rápida é 10 minutos, engenheiro? Não, por volta de meia hora para te ter cerca de 80% da energia. Meia hora? É, por volta disso. Em qualquer lugar? Não, nos carregadores rápidos, que trabalham com corrente contínua e com uma corrente absurdamente alta. Ah, entendi. Então, em casa eu não consigo fazer isso. Em casa vai ficar a noite inteira? Em casa vai ficar a noite inteira. E consome muita energia? Vamos chegar lá, vamos terminar primeiro a história do reabastecimento rápido. Só que o reabastecimento rápido, ele degrada muito mais rapidamente a bateria. Ou seja, ela vai ter uma vida útil menor. E aí a gente pega, por exemplo, um celular. Um celular hoje em dia, quando a bateria estraga, o que a gente faz? Troca a bateria. Troca o celular. Ah, troca o celular também, né? A maioria das vezes troca o celular, até porque se trocar a bateria, tu não sabe a origem da bateria, não sabe. Esses aparelhos não foram feitos para serem abertos. Ou seja, isso aí é fato, não foram feitos para serem abertos. Então, muito provavelmente, quando a bateria de um carro elétrico terminar, eu vou trocar de carro e não de bateria. Puxa vida. Tudo indica que considerando-se o atual estágio da tecnologia de baterias, que pode ser que e a gente vai falar sobre isso mais tarde, pode ser que daqui a algum tempo isso mude drasticamente,
como às vezes ocorre com relação ao desenvolvimento técnico. Né? Quer dizer que eu que vou na minha revenda e faço todas as revisões do meu carro, não tenho a mesma garantia se tivesse um carro elétrico, que a revenda, que o serviço de pós-venda me garantiria uma vida longa, porque a bateria tende a ser consumida? Posso ser direto assim, Pode, pode. Nas condições atuais, a bateria, os fabricantes falam em durar de 7 a 8 anos. 7 a 8. Mas isso ainda está para ser provado na prática. Depois de 7 a 8 anos, raciocina da seguinte maneira. Digamos que um carro elétrico hoje custe R$200 mil como preço médio. Tá? A troca da bateria vai sair a metade desse valor. O que o engenheiro está me dizendo? Volto a frisar, nas condições atuais da tecnologia e dos tipos de produtos que a gente utiliza. Agora, imagine da seguinte maneira. Imagina que eu troco em 5 anos. Eu paguei 200 mil pelo carro. Daqui a 5 anos, quanto é que vale esse carro? Muito bem avaliado, 100 mil. Okay. Esse é o preço só da bateria. Então eu não vou trocar de bateria, eu vou trocar de carro. Eu acho que a pergunta do nosso internauta... Acho que deu para entender o... A pergunta do nosso internauta está sendo respondida nesse momento por um especialista, o Mário Gulliel. Agora, vamos mais adiante um pouquinho, porque tem a questão... Vamos, que eu tenho coisas aqui muito interessantes. Por enquanto a gente está falando só o porquê do não carro elétrico. Depois a gente pode até falar do porquê sim, né? Se bem que no início a gente falou só pontos positivos. E são reais. Os pontos positivos são reais. São tão reais que hoje, na região metropolitana de Porto Alegre, cerca de 100 mil pessoas se deslocam diariamente utilizando um veículo elétrico. Chega a ser 100 mil pessoas? Se chama Transurb. Ah, o trem! Por quê? Porque ele não precisa levar bateria. O trem tem uma catenária em cima, sim, que a energia vem, sabe-se lá de onde, provavelmente de Itaipu, a milhares de quilômetros de distância daqui. O trem! Mas isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro, as locomotivas são, em sua imensa maioria, ou os compostos ferroviários, vamos chamar assim, elétricos. Por quê? Porque é muito bom. Eu não preciso de caixa de marcha, já reduz o peso também por causa disso, porque o motor elétrico eu consigo extrair uma boa potência e um bom torque em qualquer rotação, o que eu não consigo no motor a combustão interna, por isso que eu tenho que ter uma caixa de marchas. Para poder aproveitar aquela rotação que o motor trabalha melhor, eu tenho uma caixa com marchas, cada vez com mais. Por quê? Para manter em qualquer velocidade o motor perto ali dos 1.500, 2.000 giros, que é onde ele melhor trabalha, em termos de eficiência, de emissões, de durabilidade. Claro. O motor elétrico não, eu posso variar a sua velocidade e obter o mesmo torque e uma potência relativa a essa rotação ao longo de qualquer velocidade. Se fala em o custo operacional do veículo elétrico ser menor do que o custo, porque ele tem menos partes móveis, ele é mais eficiente, tem menos partes móveis, custo operacional menor. Não. Por uma razão muito simples. Tu tens um carro, tu faz as revisões lá na concessionária onde tu comprou o carro e a cada 1 ano tu gasta ali, em média, 2, 3 mil reais. Na média é isso. Quando o carro fica um pouquinho mais velho, aumenta um pouquinho. Correto? Sem problema. Esses valores no carro elétrico realmente são menores, porque praticamente no carro elétrico tu vai fazer é trocar pneu, trocar freio, o freio se desgasta menos do que num veículo a combustão. Depois, desgasta menos o freio? É porque o próprio motor elétrico pode ser usado como freio, assim como o motor a combustão também, só que o motor elétrico é mais eficiente para frear do que o motor a combustão. Tira o pé do acelerador, ele já reduz bem? É porque eu estou usando nesse caso o motor para reabastecer a bateria, né, nessa período de frenagem. É pouca coisa, mas em termos de frenagem é muito eficiente. Então, eu tenho um custo periódico realmente menor do que num carro convencional. Sim, eu não preciso trocar óleo, eu não preciso trocar vela. Não troca óleo? Não tem óleo no motor elétrico. Ah, não tem óleo no motor elétrico, agora eu entendi. Eu não preciso trocar vela, não preciso trocar cabo de velas e por aí vai. Só que eu vou ter que um dia trocar a bateria. Que, como a gente já viu, é o preço do carro inteiro. Então, se eu dividir isso aí, o custo de manutenção de um carro elétrico é imensamente maior do que o custo de manutenção de um carro. E, de novo, baseado no atual estágio da tecnologia. No atual momento. Essa bateria é nacional? Não. Aí, no caso da bateria, talvez esteja uma das explicações para o carro elétrico estar sendo tão fomentado.
Depois a gente vai falar na questão de emissão de CO2. Ok. Porque esse é o mote. Tá? O carro elétrico é verde. Depois nós vamos discutir isso. Mas vamos falar agora sobre baterias. Muito bem. E talvez aí esteja uma das explicações do carro elétrico ter tanta penetração hoje em dia. As baterias utilizam uma série de componentes que até pouco tempo atrás não eram utilizados no mundo inteiro. São eles: lítio, cobalto, e aí nós vamos parar um pouquinho no cobalto para poder entender um pouco as coisas. O cobalto, até 20 anos atrás, era um mineral que era utilizado fundamentalmente para fazer as porcelanas ficarem de cor azul. Era para isso que ele servia. Como os chineses eram produtores de cerâmica e porcelana, eles foram atrás de cobalto. E a gente vai falar o resto desse assunto depois do nosso intervalo que vai ser agora, correto? Correto. Vamos fazer um rápido intervalo. Já estamos de volta. Tudo que você queria saber sobre o carro elétrico. Estamos com um especialista, o engenheiro Mário Gullião, especialista em veículos automotivos. Rápido intervalo, já estamos de volta. Saúde? Saúde é importante para todo mundo. Inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo DIMED. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido. Mas o fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Anitta! O que, Thiago? A Claro é a melhor operadora móvel do Brasil, Anitta! E você sabe quem é o garoto propaganda da Claro? Já te contaram? Ah, é? A Claro é líder em satisfação no Prezão, topo do ranking. E de topo eu entendo. É, e lembrar que tudo começou com uma rede novinha. E por falar em rede nova, tem sempre gente nova chegando na Claro. Quer ver só? Tô invadindo e já cheguei na velocidade do primeiro 5G do Brasil, que agora eu sou time Claro. Bem-vindo à melhor operadora móvel do Brasil. Bem-vindo a Claro! Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas.
e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimos para nós, consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Em crescimento cada vez mais acelerado, as vendas de carros elétricos no Brasil possuem alguns componentes que devem manter essa tendência por um bom tempo, embora ainda não dê para fazer previsões em longo prazo. Os carros elétricos ainda são caros, se comparados aos seus equivalentes a combustão, principalmente para os consumidores comuns. Mas no caso de empresas e frotas, onde se rodam muitos quilômetros, esses modelos começam a fazer sentido. E é por aí que a eletrificação deve ter seu maior impulso inicial. Vamos assistir a segunda parte da conversa do diretor do Procon Municipal, Alexandre Appel, com o especialista em veículos automotores, engenheiro Mário Guglielmi, na sede do Sincodiv RS Fenabrave. De volta aqui do Sincodiv RS, sindicato dos concessionários distribuidores de veículos, Sincodiv RS Fenabrave, conversando com um especialista em veículos automotivos, engenheiro Mário Guglielmi, sobre vendas de carros elétricos. Vão continuar avançando no Brasil? É uma boa opção para o consumidor? Engenheiro Mário falava das baterias, principalmente dos componentes, falava sobre o cobalto. O cobalto é um dos componentes que a gente vai pegar aqui como exemplo, só para a gente ter uma ideia. Mas esse mesmo raciocínio se aplica a outros componentes da bateria, não todos. Mas vamos lá. O cobalto, 55% das reservas conhecidas de cobalto do mundo estão em um único país. Esse país é a República Democrática do Congo. Antigo Congo belga, que até 1960 pertencia à Bélgica, se emancipou, tem reservas imensas de muitos produtos que são extremamente valorizados no mundo inteiro, mas o país, no Congo, mas o país é extremamente pobre, extremamente pobre. Verdade. E a situação dele, desde que se separou, não é emancipar a palavra correta, mas se separou da Bélgica, não melhorou em nada. Mas enfim, 55% das reservas de cobalto no mundo inteiro estão no Congo. Existem 19 minas de extração de cobalto em situações de trabalho desumanas. Escravo? Trabalho escravo, trabalho infantil. Meu Deus. Em condições indescritíveis. Depois eu vou ver se eu consigo algumas imagens disso, a gente coloca aí. Das 19 minas de cobalto do país que detém 55% das reservas mundiais de cobalto e produz 75% do cobalto utilizado hoje no mundo, 19 dessas usinas, essas 19 usinas, 15 delas pertencem a quem? A China. Pertence à China? Então, sob certo aspecto, a atual estágio de tecnologia das baterias está nas mãos dos chineses. Porque eles compraram 15 das 19 minas do país que produz 75% do cobalto que é consumido no mundo. Esse é um ponto para se pensar o porquê dos carros elétricos. É um ponto a se pensar. Isso hoje que a gente fala em consumo consciente, né? Exatamente. Que coisa séria. Engenheiro Mário? Vamos falar do custo de ser mais barato abastecer com carro elétrico. Pois é, isso que eu queria saber, o custo. Vamos comparar. Eu abastecendo com combustível, agora baixaram? Baixou um pouco. O ICMS baixou? E a razão dele ter baixado, ou melhor, o efeito dele ter baixado é semelhante ao efeito que a gente tem de ser mais barato
abastecer, entre aspas, um carro elétrico. Vamos lá. 70% do preço de um combustível fóssil hoje é imposto. Correto? Da energia elétrica, não. Agora, tu acha que se a gente parar de consumir ao longo do tempo combustíveis fósseis, que possuem uma carga tributária de 70%, de onde o governo vai tirar esse dinheiro que ele precisa? Porque esses 70% representam mais do que a despesa total da Previdência Pública no Brasil. É verdade. O que vai acontecer com o preço da energia elétrica? Se todo mundo começar a abastecer carro com energia elétrica? Agora reduziu, o ICMS atingiu a energia elétrica e a telefonia também. Sim, mas o governo vai ter que taxar a energia elétrica para conseguir a arrecadação no mesmo nível que tem hoje nos combustíveis fósseis. E não é possível separar energia elétrica domiciliar de energia elétrica automotiva. Como é que vai fazer essa separação? Não faz? Como? Tá, fazer é possível. Tá, eu lhe pergunto, Geromar, eu tenho mas um aí carro quem é que não vai pegar a flechinha do seu carro elétrico e ligar lá na casa? Tem uma situação semelhante na Alemanha, agora não, porque preponderantemente eles fazem aquecimento das casas com gás, né? Gás. Mas até pouco tempo atrás isso aí era feito com diesel, até algum tempo atrás. E o diesel para aquecimento das casas era bem mais barato que o diesel para abastecimento dos carros. Mas é fácil fazer, porque o diesel para o carro ele é vendido lá na bomba, né, no posto. E o diesel para casa vem com um caminhão que abastece ali. E ele era de cor diferente. Se alguém era pego dirigindo seu carro com um diesel subsidiado para aquecimento, recebia multas severas. Ele tinha subsídio, porque é importante. Isso é a mesma coisa com relação ao carro elétrico. É muito barato abastecer hoje, porque a taxação da energia elétrica, comparada com a de combustíveis fósseis, é muito menor. Um carro elétrico carregando a noite inteira na minha casa, vai me dar quanto de aumento na minha conta de energia? Em termos gerais, e eu estou falando de um único carro. Um único carro. Eu vou dobrar a minha conta de energia elétrica. Meu Deus do céu. Isto é menos do que eu gasto com gasolina? Sim. Será que é menos? É menos. É menor. Mas, por quê? Porque não tem imposto. O imposto a carga tributária é muito menor na eletricidade. O que certamente vai mudar se a maioria dos carros, ou nem precisa ser a maioria, se uma quantidade significativa de carros começarem a ser elétricos. Entendi. Então, é mais barato? Bom, primeiro que a diferença de preço que tu pagou ao comprar o carro elétrico deve dar para te abastecer uns 10 anos do teu carro. Concorda comigo? Concordo. Então, não é mais barato andar carro elétrico. O carro elétrico é caro. Eu acho que outro tópico importante é poluição. Certo? Porque esse é o grande mote. Com certeza, não. Vamos examinar. Qual é a questão das emissões hoje? As emissões hoje, elas estão fundamentadas num único poluente, que é CO2. CO2. Que não é exatamente um poluente, porque ele não faz mal para a saúde, diferentemente do CO, que é mortal. O CO2, acredita-se, e tem fortes indicativos disso, de que ele é um dos responsáveis pelas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. O quanto ele é responsável? Eu acredito que ninguém tenha uma resposta para isso. E vamos imaginar da seguinte maneira. Nós agora aqui conversando e respirando, nós estamos emitindo CO2. Claro. Nós botamos oxigênio para dentro, misturamos com carbono que está aqui e botamos para fora o CO2. Um cavalo emite mais CO2 que um automóvel. Então se a gente... Sim. Claro que tem uma outra explicação por trás, a gente chega lá depois. Mas um cavalo, se a gente substituísse toda a nossa frota de automóveis hoje por cavalos, a emissão de CO2 dessa frota de cavalos seria maior que a emissão que todos os carros. Nossa. Onde é que está a diferença nessa história? A diferença nessa história está que esse carbono, pelo menos dos combustíveis fósseis, ele está sendo tirado da Terra e colocado na atmosfera. E o CO2 que a gente gera, ou que os oceanos geram, que os animais geram, que a ovelha lá na Austrália gera, ele, em tese, seria um carbono que já está
aqui na atmosfera e que a gente só faz ele circular, porque depois que produz o CO2, a fotossíntese gera novamente oxigênio e separa o carbono. Ok. Quanto tu acha que é o percentual de CO2 gerado pelos automóveis hoje no mundo? Não tenho ideia, Geraldo. Daquele CO2 gerado pela humanidade, 16% desse CO2 advém dos carros. E aí tu diz assim, se tu olhar as coisas como uma bolha, um carro elétrico envolto numa bolha, ali dentro daquela bolha não vai ter CO2, porque ele não está produzindo. Mas só que para produzir o carro elétrico, eu gero muito mais CO2, o dobro, do que para produzir um carro a combustão interna. Entendi. Então o que acontece? O carro elétrico, nas condições atuais, novamente, ele só começa a empatar com um carro a combustão interna depois de 3 ou 4 anos de uso. Até lá, ele está na frente do carro elétrico, em termos de emissões de CO2. E mais, 70% da energia elétrica gerada no mundo, não é o caso do Brasil, mas 70%, mas a gente está falando de aquecimento global, não aquecimento no Brasil. Sim, sim, sim. 70% da energia elétrica gerada no mundo advém de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás. Então eu estou transferindo o local onde eu gero esse CO2 daqui para algum lugar. E ele vai continuar sendo emitido. Como o motor elétrico é mais eficiente com a combustão, essa geração final é menor, mas não é a salvação do planeta por causa disso. Entendi. Até porque não se tem certeza até que ponto o CO2 causa aquecimento global? Sim. Qual o tamanho da influência dele? Não sabemos. O que a gente tem aí é num frame de 100 anos, aparentemente a temperatura média global aumentou cerca de 1 grau centígrado, coincidindo com o início da Revolução Industrial. 1 grau centígrado. Nós temos situações no passado em que as variações de temperatura na Terra foi de 4 graus centígrados. Isto sim tem um impacto absurdo. Agora, esse impacto absurdo é ruim ou é bom? Nos momentos em que o globo terrestre esteve mais aquecido, foi os momentos que a humanidade mais prosperou, em que houveram menos guerras. Por quê? Porque o aquecimento global promove uma agricultura mais forte. A agricultura forte implica menos ou nenhuma fome. Claro. Menos ou nenhuma fome implica em menos ou nenhuma guerra. Menos ou nenhuma fome implica em aumento da população. Entendi. Engenheiro Mário, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos de que o setor de cargas urbanas leves terá uma participação crescente na eletrificação do transporte do Brasil, com cada vez mais empresas de logísticas e grandes varejistas adotando a agenda ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. Logística, distribuição de produtos em frotas. Há uma tendência de crescimento de veículos elétricos nesse setor, engenheiro? Tomando por base o que foi dito aí, de que isto seria uma boa maneira das empresas se promoverem como amigas do meio ambiente, acredito que sim. Agora, o quanto tu é amigo do meio ambiente por utilizar um carro elétrico, eu não tenho essa resposta. Aliás, tenho uma opinião. Claro. Que o efeito final, localmente, pode ter algum resultado, porque naquele local tu está emitindo menos CO2, mas como a gente viu antes, CO2 não é venenoso, ele não mata ninguém. O CO2 tem que ser encarado como alguma coisa global. Globalmente, é quase nulo, se não nulo, o efeito da utilização de veículos elétricos. Que tem uma participação, uma importância fundamental no transporte do mundo inteiro, como a gente viu antes. E, por incrível que pareça, existem também trens a bateria, mas em situações muito específicas, a gente até pode discutir um pouco sobre isso depois, mas fundamentalmente veículos elétricos trabalham sendo abastecidos por uma fonte externa de energia para serem viáveis. Todas as montadoras brasileiras estão produzindo carros elétricos? Não, atualmente nem todas. Quais as que estão produzindo? Mas a agenda atual as leva a fazer isso. Ah, entendi. Eu estou vendo aqui que essa chinesa, como é que chama essa indústria chinesa? Build Your...
BYD, né? BYD. JAC Motors. A JAC também. JAC Motors já lançou um carro elétrico. Os chineses são quem mais está lançando carro elétrico. Né? São chineses, até em função do que o engenheiro explicou antes, das minas de cobalto. Nem chegamos a falar do lítio, que é outro problema. Mas... A Fiat lançou um carro elétrico, parece que lançou um tipo para intento, né? Lançou uma série bastante, importou uma série bastante restrita. Importou né? da onde? Eu não sei te dizer exatamente de onde, mas eu acredito que foi da Europa. O Cinquecento foi comercializado elétrico foi comercializado nos Estados Unidos por uma única razão, na Califórnia só, porque a Califórnia exigia que parte dos veículos de cada montadora tivessem emissões de CO2 nulas. Ah, entendi. E assim, vieram, se não me engano, 100 ou 200 veículos, 500 elétricos para o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul foram emplacados 4. 3 deles, pelo que eu sei, foram emplacados como test drive. Ah, como test drive? Os que vieram para cá? Para aqui para o Rio Grande do Sul. E quem dirigiu gostou? Não, o carro é excelente para dirigir. Excelente? É excelente, é fantástico. A sensação de dirigir um carro elétrico é ótima. Eu tive um Honda Civic com câmbio automático, câmbio contínuo, era a mesma coisa de dirigir um carro elétrico, é uma delícia. Não, o carro elétrico é melhor ainda. É melhor ainda? É indiscutível que é bom dirigir um carro elétrico. Agora, por exemplo, pega o Tesla. Qual é o grande mote do Tesla? É ser elétrico? Não, é ser autônomo, é dirigir sozinho. Dirigir sozinho, né? Mas em tese também pode ser aplicado a um veículo convencional. É o pessoal da Associação dos Veículos Elétricos que até o final do ano vão ter 100 modelos à disposição do consumidor. É isso mesmo? Eu acredito que sim, mas aí a gente entra na questão da carga, né? De carregar esses veículos. Né? Como a gente comentou antes, as cargas rápidas são muito limitadas, elas são praticamente impossíveis de serem instaladas numa residência. Pois é. E o que faz algum sentido, porque o ideal seria eu recarregar durante a noite, até aí tudo bem, e durante o dia utilizar o veículo. Né? Quando se fala em viajar é que a coisa complica. Concordo. Tá? Mas se eu for usar um carro para movimentação urbana, ok, acho que funciona. Para que isso aconteça, eu preciso ter uma forma de carregar esse veículo em casa. Entendo. Essa forma implica em implementar uma estrutura, porque carregar ligado na tomada direto é inviável, vai demorar 3 dias para carregar um carro. Claro. Então tem que montar uma estrutura que seria semelhante a uma estrutura que um pouquinho mais robusta, que se monta para ter um chuveiro elétrico em casa. Claro. Estamos conversando com o engenheiro Mário Guglielmi, especialista em veículos automotivos, falando sobre o carro elétrico. A Simenda vende carro elétrico no Brasil, no mundo. E eu quero aproveitar e perguntar para ele sobre condomínios. Carros elétricos em condomínios. Hoje, numa garagem para 20 carros, 30 carros, já tem 2, 3 carros elétricos de moradores. Os condomínios deverão instalar carregadores dentro das garagens, engenheiro Mário? Qual é a sua opinião a esse respeito? Se eu quiser abastecer o carro durante a noite para usar durante o dia, eu vou ter que ter uma estação de carga. Sim, mas essa estação, até onde eu posso imaginar, não é um custo do condomínio, e sim do usuário daquele tipo de veículo. Ah, tá. Tá? Porque não é o condomínio que vai fornecer energia elétrica. Que vai bancar energia elétrica. Nem mesmo a estrutura. Tá? Então eu vou ter que montar a minha estrutura. Esses dias eu estava fazendo um levantamento de quanto isso custaria. Dependendo do condomínio, alguma coisa em torno de 10 a 15 mil reais para eu... Mas é caro. É caro. Se eu rodo de um veículo... Só esses 10 ou 15 mil reais significa... Vamos fazer uma continha rápida aqui. 1.000 litros... 10 litros seriam 60, 100 litros 600, estou comprando combustível, né? 600... 1.000 litros, 6 mil reais. Então vamos pensar em 2.000 litros de combustível, que seria o suficiente, 2.000 litros a 10 km por litro. Faz as contas que tu vai ver que carro elétrico é muito caro para abastecer. Pois é, eu estou chegando à conclusão que nós temos que ter muito equilíbrio e bom senso para analisar essas coisas. Na verdade, talvez o futuro seja dos carros elétricos. Nesse momento, eu já estou respondendo
por internautas que nos perguntou, mas nesse momento troca o teu carro por um carro a combustível. Não, pode ser que, de repente, tem muitos estudos em andamento aí, pode ser que, de repente, surja uma forma mais rápida, mais leve e mais econômica de se ter baterias. Pode ser. Existem estudos de diversos tipos de materiais, até no nióbio se fala, como se o nióbio fosse a salvação da humanidade. Pode ser que surja alguma coisa, mas o que se vê é que por diversas vezes ao longo da história, o carro elétrico aparentemente seria uma grande solução, e nunca foi. Na década de 70, quando teve a crise do petróleo, que foi uma coisa avassaladora, né? Quem é mais jovem não sabe disso, mas foi um negócio inacreditável que aconteceu, porque o preço do petróleo passou de 2 ou 3 dólares o barril para 100, uma coisa que vale, 50, não sei. Mas foi uma coisa... Tu consegue imaginar um momento mais oportuno para o carro elétrico tomar conta do que há 30 ou 40 anos atrás? E isso não ocorreu. Surgiu o nosso Pro-Opel, né? Esta é uma grande solução. Eu também acho. E dá para entender também por que não, porque aqui o combustível a etanol funcionou de maneira espetacular. Se não fosse o etanol, eu acho que o país teria parado em determinado momento. Verdade. Né? Se os carros tinham problemas sérios no início, hoje em dia estão solucionados, o carro funciona muito bem a etanol. De uma maneira geral, o rendimento de um motor a etanol, preste bem atenção no que eu estou dizendo, não é o consumo, mas a capacidade do motor transformar a energia em trabalho no motor a etanol, por causa das características do etanol, é melhor do que o a gasolina. Pois é, que coisa. Aí vem a questão do preço. Bom, preço é outra história, né? É verdade. Deixa eu lhe perguntar agora, falando em condomínio, o Thiago estava me dizendo aqui, muita gente reclamando, bicicleta elétrica dentro de condomínio, nas ruas, andando, as criançadas, adultos de bicicletas elétricas, de motos. Isso é um baita pepino, né, Germano? É complicado. Eu não sou a pessoa mais correta para se fazer essa pergunta, porque eu adoro bicicleta. E eu acho bicicleta elétrica um negócio sensacional, porque ela possibilita, mesmo aquelas pessoas que já não têm muita força ou destreza ou habilidade, e mesmo assim desfrutar do imenso prazer e do imenso benefício de saúde que traz uma bicicleta. Vou ter que comprar uma. E a bicicleta elétrica, uma bicicleta elétrica mediana custa o preço de um carro. Ah, não, aí não dá. Então para mim não vai dar. Custa R$60 mil uma bicicleta elétrica de fibra de carbono, não estou falando das top de linha. Claro. Tem umas mais baratas, mas eu não aconselho, se alguém quer se aventurar. Porque essas bicicletas mais sofisticadas, eu não consigo entender a razão. Aliás, a bicicleta é um negócio muito caro. Se tu for pegar uma bicicleta de qualidade, ela é muito cara. Muito caro. Eu não consigo entender também por que é tão caro. Mas, enfim, uma bicicleta elétrica boa, ela tem uma característica muito interessante. Ela não anda eletricamente, ela anda pelo teu pedalar. E tu escolhe o quanto desse teu pedalar deve ser ajudado por uma bateria. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, eu vi eu pedalo e eu posso diminuir o meu esforço acrescentando a bateria. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas é caro, é caro. Agora, as questões aí de... Certamente, a gente viu quando começou a história de... Tinha uma época que a febre era patinete elétrico. Me lembro dos patinetes elétricos. Muita gente se machucou. Foi que nem Pokémon, né? Apareceu e desapareceu. Não sei se carro elétrico a gente não corre esse risco aí também, de aparecer e de repente desaparecer por algum outro motivo. Sim, até porque o preço do barril do petróleo caiu. Mas a solução, o petróleo, o quanto tempo o petróleo... Desde que eu me conheço por gente, e já faz algum tempo, eu ouço dizer que daqui a 30 anos não vai ter mais petróleo. E continuo dizendo isso, que daqui a 30 anos não vai ter mais. Então, se a gente continuar dizendo para o resto da vida que daqui a 30 anos não vai ter petróleo, nós vamos ter petróleo para o resto da vida. Né? Eu também acho. E a gente tem a solução muito boa para o petróleo, que é o etanol. Um exemplo. O etanol, combustível nosso. Que também pode servir para gerar energia elétrica. Pena que no Rio Grande do Sul não temos uma plantação de cana adequada. Não, eu acho Mas que agora está surgindo um projeto. Não, o que acontece, né? O nosso etanol vem de outros estados? Sim, mas é que o clima aqui não é o mais adequado. Não né? é, tinha que ser um clima quente. Porque de onde é que vem toda essa energia que o etanol tem? Do sol. É verdade. E onde é que tem mais sol?
mais para o centro do país, mais para o Nordeste. Muito bem. Estamos concluindo nossa conversa a gente não falou, a gente só arranhou agradável. a superfície do assunto. A gente poderia fazer uns 10 programas desses. Com certeza. Mas eu espero que tenha sido útil aí para... Foi sim, vamos voltar a falar sobre esse tema. Eventualmente, talvez sim. Muito obrigado. Até pode ser que as coisas mudem daqui a um tempo. Verdade, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado a todos. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Lembrando também que se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS. Link Registre aqui sua reclamação. No alto, à direita do site. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br e também, é claro, no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. O Arida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Restaurante Sesc. Refeições caseiras preparadas com ingredientes frescos. Muito sabor e qualidade que cabem no seu bolso. Cozinha equipada com ambiente seguro e acolhedor, tudo para o seu conforto e bem-estar. Buffet com diversas opções para seu almoço. E equipes capacitadas com nutricionistas para garantir a melhor refeição. Conheça nossos restaurantes. Acesse sesc-rs.com.br/restaurante. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Anitta! O que, Thiago? A Claro é a melhor operadora móvel do Brasil, Anitta! E você sabe quem é o garoto propaganda da Claro? Já te contaram? Ah, é? A Claro é líder em satisfação no Prezão, topo do ranking. E de topo eu entendo. É, e lembrar que tudo começou com uma rede novinha. E por falar em rede nova, tem sempre gente nova chegando na Claro. Quer ver só? Tô invadindo e já cheguei na velocidade do primeiro 5G do Brasil, que agora eu sou time Claro. Bem-vindo à melhor operadora móvel do Brasil! Bem-vindo a Claro! O futuro começa agora.
Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.